Olá, sou a Paula do projeto Recorpo contra a SIDA. Em julho de 2018, aconteceu mais um caso de uma mulher que foi orientada a não tomar medicação contra HIV. Essa moça, ela tinha sido diagnosticada em 2012 durante o pré-natal dela, e aí desde então ela passou a fazer o tratamento. E aí, em 2018, ela passou a frequentar uma determinada igreja e pediram o exame dela. E estava indetectável. E por que estava indetectável? Porque ela estava se tratando desde 2012. E aí o pastor foi lá e colocou na cabeça dela que ela estava curada. O que aconteceu? Ela foi levada à igreja, foram buscá-la em casa para dizer que foi curada, que aconteceu um milagre, nananã, e aí ela parou de tomar o remédio. O que aconteceu? A carga viral dela começou a disparar e ela ficou bem doente. Por que eu tô falando isso hoje? Eu tô falando porque essa semana, a semana passada, uma pessoa, que eu não sei dizer se é homem ou se é mulher, uma pessoa que não se identificou, entrou aqui nos comentários para poder falar sobre a, a conspiração que tem a respeito do HIV. E aí eu perguntei imediatamente, você se trata ou acompanhou alguém em tratamento de HIV? Não. Sou uma pessoa curiosa que acha que ou que descobriu alguma coisa ou que quer like, sabe? E às vezes pode até ser uma pessoa bem intencionada, mas a boa intenção sem conhecimento de causa pode ocasionar uma situação como uma dessa senhora, ou o que eu acabei de contar, ou no caso que eu vi na minha casa, que foi da minha irmã, que também foi orientada para o medicamento, a medicação, por uma pessoa que dizia que tinha sido curada. E aí, nesses casos, pode ser que num determinado momento a pessoa realmente tenha confundido a carga viral negativada com uma cura. Mas é por isso que é tão importante a gente falar sobre a informação, o acesso à informação e o esclarecimento do que é a carga viral indetectável, que ela não é que ela não é caso de cura. É simplesmente que está baixinho, que está controlado e ficou encapsulado e não e o vírus quando ele está nesses reservatórios, né, quando ele está encapsulado, quando não aparece no exame, mas ele está ali aguardando uma possibilidade de voltar a se replicar. Então, esse vídeo é só para a gente ter consciência e sempre ter muito claro de que a cura ainda está a caminho. E aí uma situação, ela foi entrar com um processo contra a igreja. E aí o pastor da igreja, o responsável da igreja foi fazer uma declaração e eu quero ler a declaração para vocês. Eu vou ler uma parte da carta da igreja falando sobre o acontecido. Mas esclarecemos que ao defender preceitos religiosos e atos de fé no auxílio aos doentes, a Igreja X sempre destaca a importância da rigorosa observância dos tratamentos médicos prescritos. Além disso, existem inúmeros estudos científicos que comprovam a afirmação bíblica de que a fé auxilia e muito na cura de doenças. Auxilia e muito na cura de doenças. Como, por exemplo, um trabalho do Instituto com quase 250 artigos científicos publicados em vários países, concluindo que a prática regular de atividades religiosas, sejam elas quais forem, pode reduzir o risco de morte em 30%, segundo reportagem divulgada por esse grupo. É nesse sentido que há milhares de pessoas, não somente da Igreja X, que relatam casos de sucesso na superação de graves doenças, mas sempre com, atenção, a combinação da fé com a medicina. Então, quando nós vemos casos de pessoas que são orientadas a deixar a medicação, seja por conspirações e que as pessoas acreditam que tudo tem uma conspiração, ou por esperança religiosa, é necessário
colocar a razão em cima da mesa e ver o que existe de possibilidade, o que existe de realidade, quais são os dados científicos onde você viu documentado que houve um resultado positivo com relação à orientação dada. Entende? Assim uma pessoa diz, olha, tais pessoas pararam de tomar uma medicação e depois de 2 anos estão muito melhores. Provem, porque as mesmas pessoas que orientam a pessoa de parar de tomar remédio, quando essa pessoa fica debilitada, fica doente, essas pessoas, e eu vou usar o caso da minha irmã de novo, a pessoa chegou para ela e falou assim, ainda bem que eu nunca orientei isso. E como que a pessoa fica nesse momento? Ela fica vendida, porque não tem como voltar atrás. A partir do tem um momento que você chega que você não tem como voltar atrás. Então, é preciso você que tenha, assim, às vezes a pessoa tem tem o diagnóstico e ela fica meio perdida porque tem medo de contar, de falar com outras pessoas. E aí nesse momento eu preciso buscar uma base de amizade, uma base de segurança. Quem é a tua base de segurança? É a tua família? É um amigo? É um irmão? Busca uma base. E se você ainda não tem essa base, procure um psicólogo, uma pessoa que possa te ouvir e te orientar e segurar na tua mão, porque às vezes a barra pesa mesmo. A gente tem medo da reação das outras pessoas com muitas escolhas na vida. E aí, quando tem pouca informação e ainda tem muito estigma a respeito... Desculpa, tô com muito... Meu nariz tá coçando porque eu tô com um pouquinho de alergia. Mas, quando existe ainda esse estigma todo, ainda, por conta desse tanto de informação trocada de orelhada, é muito complicado. Então... já estão 7 minutos esse vídeo, mas é importante falar, sabe, gente? Quando a pessoa... Aí, depois que acontece a situação dessa senhora tá doente, vem mais outras pessoas da igreja falando, mas não era... nem nenhum pastor faria isso. Ninguém faria isso. Foi imaturidade. Seja imaturidade, seja o que for. É preciso ter responsabilidade, porque a gente está falando de vida. A gente não está falando de um papel, a gente está falando de vida. Então, cada vida é importante. Então, as pessoas têm que valorizar e respeitar a vida das outras pessoas. Então, vou terminar por aqui, senão vai ficar um vídeo imenso e vocês nem vão assistir tudo mesmo. Um beijo, tchau, tchau.